Estudos com animais, que é algo bem polêmico, tá? Esse aqui é um cartaz interessante. Olha só, os animais que você não vê ajudaram essa menina a se recuperar. Hoje, é muito difícil fazer estudos com animais. É muito mais complexo. O que a gente mais usa hoje no laboratório são camundongos. O cérebro camundongo é muito parecido com o cérebro humano. Só que, claro, morrem camundongos, passam por experimentos, né? Mas graças a isso, a gente consegue desenvolver remédios e terapias baseadas em neurociência que trazem qualidade de vida para o ser humano. Aqui a gente entra numa outra discussão, tá? Esse cartaz, olha, é para contra-argumentar a proposta de ativistas dos direitos animais. Só que daí é o seguinte, é uma outra discussão que nós não vamos entrar. Tá certo? Tá errado? Eu sou a favor, desde que se tenha a ética nas pesquisas com animais. Tem gente que é totalmente contra. E aí a gente vai agora para o neurônio, né? A gente tem aqui, ó, uma imagem de uma célula e tem a imagem de neurônio. Uma célula com todos os seus núcleo, membrana, citoplasma, núcleo, aquela célula que a gente estudou no ensino médio. Enquanto que o neurônio, exatamente essas células com aqueles galinhos ali, né? Que são os dendritos. A gente tem aqui o axônio, a gente tem os dendritos, né? Aqui onde vão acontecer as conexões pré-sinápticas, aqui as pós-sinápticas. A gente vai ver mais detalhado isso. Em destaque a célula, né? Membrana, citoplasma, núcleo. E aqui a gente tem os tipos de neurônios, tá? São vários tipos de neurônios. A gente tem aqui, ó. A gente tem o núcleo do neurônio, né? O núcleo da célula é uma célula comum que tem o rabinho, né? Unipolar, ele tem só um polo, como o próprio nome diz. Bipolar, ele tem aqui os dendritos pré-sinápticos, pós-sinápticos. Pseudo-unipolar e o multipolar, tá? São os principais tipos de neurônios. A gente não precisa lembrar de todo, né? Aqui é a anatomia de neurônio que é importante a gente conhecer, tá? Olha só. O corpo celular está bem aqui no meio, né? Onde é a célula, o núcleo celular. Aí tem os dendritos, que são esses galinhos aqui, ó. E é aqui que acontece a conexão, né? Ó, por aqui ele vai soltar neurotransmissores que vão ser recebidos por um outro neurônio. Vão ser recebidos por essas partes aqui, ó. Né? Esse aqui ele recebeu neurotransmissores e essa informação ela vai passar por aqui, ó. Vai ter um impulso nervoso aqui pelo axônio. Essa parte roxinha aqui é a bainha de mielina, que é uma gordura que protege o axônio. Olha que interessante. Existe essa bainha de mielina porque o impulso elétrico ele não passa por dentro do axônio. Ele pula entre esses espaços. Se ele passasse aqui por dentro, ele teria uma velocidade de 4 km por hora. Enquanto que aqui ele tem uma velocidade de 400 km. Porque ele vai saltando, pulando, né? Isso torna muito mais eficiente o impulso nervoso. Aqui, um pouquinho, mostrando aqui, ó. Aqui a gente vai dando um zoom. Aqui ele tem aqueles dendritos, né? Dando um zoom no dendrito. Isso aqui, a gente tem vesículas dentro do dendrito, dentro da pontinha. Aqui são produzidos os neurotransmissores, são liberados. Essa aqui, ó, é a fenda sináptica. O espaço entre um neurônio e outro, eles não se tocam de verdade, né? E aqui, o neurônio recebendo esses neurotransmissores. Aí, olha só. Aqui, como é realmente tá, um receptor sináptico. Voltando, aqui a gente deu um zoom e pegou um dendritozinho só um botão sináptico. E aqui a gente está vendo a pelezinha, a membrana do receptor. Aqui, ó, são os receptores sinápticos, estão entrando os neurotransmissores. A gente tem essa camada de gordura aqui, ó, essa membrana de gordura, que não permite que esses neurotransmissores passem. Só que a gente tem os receptores, que são essas fendas aqui, ó. Quando chega o neurotransmissor, ela permite que isso entre lá dentro do neurônio. Aqui mais um exemplo, né? Que olha só que interessante aqui, ó, mostrando como é a neuroplasticidade já, tá, Zé? Aqui a gente está mostrando como é que se forma uma neuroplasticidade. Olha só, aqui é um desenho mostrando os receptores AMPAs e o NMDA. Esse receptor aqui, ó, tá em azulzinho, é o receptor AMPA. Ele vai receber, aqui está um de glutamato, né? Ó, o terminal pré-sináptico, aqui as vesículas, ele liberou aqui os neurotransmissores,
eles entraram aqui. Olha só que interessante. Quando eles entram, quando ele satura aqui de neurotransmissor, tinha aqui, ó, tinha um receptor. E tem esse aqui, ó, que ele não deve permanecer aberto, ele deve ficar fechado. Só que quando aqui dentro, no receptor pós-sináptico, ele satura de neurotransmissores, aqui, ó, ele tem uma molécula de magnésio, ela é expulsa, ele expulsa essa molécula e ele abre esse receptor, que é o NMDA. E ele não deveria ficar aberto. Quando o neurotransmissor entra por ele, ele passa por metaboliza esse neurotransmissor e ele cria novos receptores, AMPA, que vão lá para a membrana, vão se fixar lá. Olha só que interessante, Zé. A pessoa, ela reage a um estímulo. Quanto mais ela reage àquele estímulo, mais fácil, mais neurotransmissores, mais receptores AMPA ela vai criar naquela rede neuronal. E mais fácil vai ser ela reagir àquilo, porque aquele neurônio, aquele neuroreceptor, vai ficar mais suscetível. Agora, com menos moléculas, ele consegue reagir, porque ele consegue captar neurônios de forma mais eficiente, neurotransmissores, perdão. Então, e assim a gente forma um hábito, um comportamento, um vício. Importantíssimo a gente entender isso aqui, para entender por que a terapia funciona, como que a neurociência e a terapia se juntam, né? Aqui, ó, um videozinho mostrando como funciona aquela parte elétrica, né? Vamos botar de novo aqui, ó, aquela parte elétrica, aqueles impulsos elétricos, o neurônio, o impulso elétrico percorrendo pelos neurônios. Mais um videozinho aqui mostrando, né? Aqui, ó, desde o pré-sinápticos, aqui está o núcleo, passou por aqui, pulou aqui pelo axônio e soltou aqui. E aqui, ó, lá na visita que a gente viu, aquela troca, soltando o pré-sináptico, soltando os neurotransmissores e o outro neurônio recebendo isso, né? Só para ilustrar, tá? Só para ilustrar como funciona, para ficar bem prático. Mas vamos para frente. Tá? Agora, olha só. Qual que é a verdadeira função do cérebro? Ele é um computador central. Ele regula o corpo, né? A gente pode dizer que o cérebro ele é responsável pela homeostase do organismo. E a homeostase, ela está associada às características que os organismos vivos têm em regular situações fisiológicas, diante de mudanças externas e manter a estabilidade. Manutenção relativamente constante dos parâmetros vitais. Muita gente diz, a homeostase é equilíbrio, e isso está errado. Não é equilíbrio. Porque, olha só, se eu der uma facada na minha barriga, a minha pressão sanguínea vai entrar em equilíbrio com a atmosfera. Eu vou morrer. Eu não posso entrar em equilíbrio. A atmosfera, o ambiente está de uma forma. O cérebro vai entender isso, vai interpretar isso através do sistema nervoso e vai enviar respostas para que eu consiga, para que o meu corpo consiga se adaptar. Por exemplo, está muito quente, eu não posso entrar em equilíbrio com o ambiente externo. Eu tenho que manter a minha pele mais resfriada. Está muito frio, eu tenho que me arrepiar para segurar a sudorese, para segurar o suor, não suar, para manter a pele quente. Eu vou sentir frio para botar casaco, eu vou tremer para aquecer meu corpo. Então, assim, ó, manutenção relativamente constante dos parâmetros vitais, aquilo que nos mantém vivos. Essa é a função do cérebro. Ele é esse computador que vai gerenciando tudo isso, né? Ele faz isso através da alça de feedback. Aqui, ó, a gente está vendo um coração. Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Zé, nós vamos correr, nós decidimos correr. Vamos começar todo dia a correr. Quando a gente vai correr, o nosso coração ele vai dar uma leve acelerada. Ele vai acelerar. A gente tem neurônios que estão envoltos no coração através do nervo vago, que controla as nossas vísceras. A informação vai lá para o cérebro e o cérebro vai liberar neurotransmissores para diminuir os batimentos cardíacos. Por quê? Porque senão o nosso coração vai parar, a gente vai ter um ataque cardíaco. Então, quando você começa a fazer atividade física, você sobe uma escada, vai fazer uma caminhada, nos primeiros minutos o teu coração dispara, vai para 150 batimentos, 160. E daqui a pouco, você está fazendo atividade física e o teu coração não chega a 100, não passa de 100. Por quê? Porque o cérebro está mandando essa informação para o coração desacelerar. Senão ele vai parar, ele vai infartar. Ele não vai ter condições de continuar batendo.
Então, olha só, quando a gente entende a neurociência, a gente entende, por exemplo, assim, ó, olha só a fisiologia. Eu preciso queimar gordura. Eu vou ficar 5 minutos parados, eu vou medir meus batimentos cardíacos, deu 65. Eu vou fazer atividade física e eu vou manter, durante a atividade física, o meu batimento cardíaco entre 115, 122, 123 batimentos. Porque nessa faixa, eu vou queimar mais gordura. É a minha frequência cardíaca de reserva. Só que a hora que eu comecei a correr, ou caminhar, meu coração acelerou. E daqui a pouco ele vai diminuir. E aí, se eu entender a neurociência, eu estou entendendo que o meu cérebro está mandando o meu coração desacelerar. Então, você vai recomendar que o teu paciente faça caminhada. Você vai falar assim, ó, você vai andar devagar por 5 minutos e acelera por 5 minutos. Devagar por 5 minutos e acelera por 5 minutos. Por quê? Porque a cada acelerada, o coração dá uma disparada. E isso ajuda a manter dentro da frequência cardíaca de reserva, que vai fazer queimar mais gordura, que vai melhorar a circulação sanguínea, que vai melhorar a pressão sanguínea, que vai diminuir a ansiedade. É claro que uma simples caminhada tranquila também vai fazer isso. Mas se a gente entender o funcionamento do cérebro e como ele controla a fisiologia, a gente melhora a nossa terapia. Porque caminhada, exercício físico, principalmente caminhada, é o melhor remédio para ansiedade, para depressão. Se as pessoas descobrissem que 5 dias de caminhada por semana, 5 dias, meia hora, poderia resolver um problema de ansiedade ou de depressão, elas não nos procurariam mais, Mas mesmo assim a gente continua falando, caminhe, caminhe e caminhe. Aqui, a gente vai entrar um pouquinho no cortisol, né? Cortisol que afeta de maneira muito intensa o nosso ciclo circadiano e é importante para a terapia, tá? A gente sabe que o cérebro produz cortisol, ele precisa produzir cortisol. Olha só, a gente tem aqui no nosso gráfico, ali pelas 4 horas da manhã, o nosso cortisol começa a subir. Subir. Lá pelas 10, 11 horas, o cortisol vai estar no máximo. E é o período do dia que nós estamos mais produtivos. E depois ele começa a cair. E lá pelas 8 da noite ele cai muito. Só que, em contrapartida, a gente tem a melatonina, que é azul aqui, ó. De madrugada ela começa a cair, durante o dia ela fica baixa, e lá no final da noite ela vai subindo. Aí o meu cliente fala assim, ó, o paciente fala, não consigo dormir, eu não desligo, minha cabeça não para, eu fecho o olho e não durmo. Ansiedade. Aí eu vou mandar um áudio para ele relaxar, para ele dormir, aí ele vai ouvir o áudio e vai falar assim, ó, poxa, eu ouvi o áudio e não dormi. Não tem problema. Um treino, porque ao ouvir aquele áudio relaxando, que vai ensinar ele a fazer uma respiração quadrada, puxar em 4, segurar por 4, soltar em 4 segundos. Ao fazer isso, você está interrompendo um ciclo de ansiedade, baixando o cortisol, dando essa resposta para o cérebro vai, na homeostase, ele vai regular, né? Ele vai baixar o cortisol e vai fazer a melatonina começar a aumentar. E aí, aos poucos, a pessoa vai sentindo sono. Aí você manda o áudio, tem pacientes que eu mando o áudio, olha, escuta uma vez, se não dormir, bota de novo. Mas tem aquele que não dorme, aí vai lá e pega o celular e começa a viajar no YouTube. Aí não vai dormir mesmo. Eu consigo dormir assistindo, mas a maioria das pessoas não consegue, tem essa dificuldade. Então, aí, por exemplo, assim, o cara começa a assistir, o cara vai lá e começa a assistir notícias, começa a assistir um filme de ação, um filme de aventura, e aí aquele cortisol vai subir nele de novo. Ele que adiantou baixar, não adianta, não resolve. Mas tem que entender o que está acontecendo no cérebro para poder explicar para o nosso paciente, né? Olha só, importantíssimo, o eixo HPA, que é o estresse no cérebro, tá? O eixo HPA é esse eixo ali, ó, hipotálamo, adenohipófise, né? São as regiões do cérebro que estão intimamente ligadas com o estresse, com a ansiedade, com a depressão. É importante eu saber que o estresse, que a ansiedade, depois de 10, 15 anos, a ansiedade, o cortisol, ele é citotóxico. Em excesso, ele mata neurônios. É importante saber, eu preciso explicar para o meu cliente, eu preciso entender como terapeuta, se o meu paciente está ansioso, ele está com excesso de cortisol. Com excesso de cortisol, ele não dorme direito, aí daqui a pouco ele começa a tomar remédio para dormir, vai lá e começa a tomar
aqueles hipnóticos, né? Que desligam a pessoa, se a pessoa não for dormir, ela começa a alucinar, você toma e deita, porque você apaga mesmo, mas você não está dormindo de verdade, você não passa por todas as fases do sono, né? É importante entender para explicar para o teu paciente, olha, o teu cérebro, ele tem um comportamento disfuncional. A gente precisa regular o funcionamento do hipotálamo, tá? Olha só, aqui a gente tem alguns neurotransmissores que são estressores, né? Ó, o CRH, o ACTH, o cortisol, isso aqui tudo vai virar, o CRH e o ACTH vai virar cortisol. Isso vai afetar os músculos, tá? Vai aumentar o tecido adiposo, vai alterar o funcionamento do fígado e vai deprimir o sistema imune. Tá? Tudo isso vai acontecer só porque o eixo HPA está disfuncional. Tá? Olha só, como é importante a gente entender, explicar para o paciente, para dizer assim, ó, aí ele entende, beleza, eu estou com ansiedade, e aí por isso eu como demais. Ele come demais, ele vai ter um aumento de tecido adiposo, mas não só pelo fato de comer, porque o corpo dele está estressado, está sob estresse, então ele vai começar a guardar gordura, o que vai piorar o comportamento dele, vai piorar o funcionamento do cérebro dele. Gordura em excesso é inflamatória, gordura é inflamatória, né? Então é importante a gente, assim, ó, se atentar nisso aqui. E vão ter aulas, para quem quiser se especializar mais, tem aulas na sua hipnose que falam de forma bem detalhada disso aqui, né, Zé? Então hoje aqui é um apanhado, né? A gente vai aqui agora para o sistema límbico e as emoções. Olha só, lembra, Zé, que eu falei do olho de Horus? Lá no comecinho, tem gente que diz que isso aqui, ó, isso aqui, marcado, é o olho de Horus, que os egípcios sabiam que o cérebro tinha funções diferentes. Mas, na verdade, é uma coincidência, tá? E porque os egípcios não davam muito valor para o cérebro em quase toda a história do Egito, tá?